É sempre um prazer estar de volta a mais um programa também e a satisfação é sempre a mesma e porque cada programa é sempre um programa, a satisfação, como disse, é sempre a mesma e o prazer também, a consideração também e é recíproco, sei que o Dr. Oscar também tem esse privilégio que eu acabei agora de mencionar, os privilégios que eu acabei de mencionar agora. Estar aqui juntos todos os sábados. Sim, um prazer. Prazer é todo nosso. E a nossa existência é por causa dos ouvintes, né? E nós estamos aqui, aprendemos também. E mais cedo, mais avante, sempre os períodos vêm e nos encorajam para darmos continuidade. Estamos na nossa tradição do sábado e com o naturopauta do povo e vamos aqui juntos falarmos sobre saúde. O vosso nome, doutor, para você. Sim, Naturopauta do povo. Sim, nos foi atribuído, devemos aceitar. Não, aqui não é doutor Oscar, agora aqui é o naturopauta do povo. Mas por quê? Não, o doutor atende todos, o doutor tem paciência, consegue ouvir todos. Mas é o que me comprometi. Né? Então, assim, meu papel, o meu objetivo é tratar dos outros, não tem como. Incansavelmente, independentemente do horário, se é na rua, se é no consultório, tenho que atender. E quando fizemos bem o nosso trabalho, é louvável. Esse é um reconhecimento que vem de outras pessoas e das pessoas que também vão... Olha, a medicina é saúde, mas é uma ciência de Deus. Que você não sabe se aquele que está a tratar é a última pessoa a usar contigo. E mesmo nós a tratar, sempre evangelizamos. Né? Estamos a dar os medicamentos, estamos a encorajar, estamos a perguntar, aqui pelo menos você veio, se não der certo, onde vais? Vais encontrar paz? Está sempre o nosso, né? Nós temos sempre que motivar, dar a conhecer. De forma que a pessoa que... Mas não quer dizer que todos que vêm depois vão do outro lado, né? Porque não, fácil, eu estou indo para ali e vou... Você procura o profissional de saúde para evitar que você vá do outro lado. Sim, e nós temos que ter aquilo que chamamos de empatia. Né? Estar sempre disponível, atender todos, não olhando na classe social, na classe econômica, né? Na classe religiosa. Né? Às vezes há atos reprováveis de alguns profissionais, mas se calhar atende bem quando alguém está de gravata ou atende bem quando vem X. Não, nós não olhamos por isso. Paciente e atendemos todos. Por isso já sabe, se é a primeira vez que está a nos ouvir, saiba que está a ouvir a Rádio Morena Comercial. A nossa frequência é 97.5. O espaço que está agora a ouvir é da inteira responsabilidade do Centro Emanuel, que está situado... Estamos em Luanda, Benguela e Sul. Em Luanda, Projeto Nova Vida, na Rua 50, edifício 92, apartamento 3. No Sumbe, na rua principal, né, após a Maxi, né, está a cabine elétrica, frente estamos. Em Benguela, nas imediações do Hospital, ao lado do Jardim, né? Jardim do Linda Rodrigues, também estamos. Doutor, também estão, pode ser localizado pelo WhatsApp, YouTube e o Facebook. Sim, Facebook, sim. Estamos aí. Entrevista com o doutor Oscar Chagas. Eu fiz aqui a menção do WhatsApp. Basta que se puxa os números que o doutor disse, também pelo WhatsApp. Não, Unitel, sim. É possível. Okay. É possível. Sim. Muitos. Nós temos pacientes, principalmente o Mochico Leste. Os do Mochico ainda conseguem chegar. Ok. E um ano, né? Estamos a falar de uma vinda. Aquele cabinda, faz sempre a consulta por via WhatsApp. Mas o meu conselho é sempre para quem consegue chegar. A forma física. Sim, temos que ter contato físico com o paciente para saber do seu estado geral. Né? Temos que saber como é que ele está apresentadamente, né? Se tem os olhos colorados, né? A respiração, a sua constituição. Vamos avaliar os sinais. Isso tudo faz parte da... Sim, a saúde é o seu conjunto, é o seu bem-estar físico, mental, social, econômico, espiritual. E às vezes quando referimos de doença, pensamos que apenas é ausência. Não. Tudo quanto é um complemento. A saúde é o seu estado geral. E não apenas a ausência de doença. Sim. Doutor, nós vamos falar das causas
gerais das doenças. Sim, Mas existe. como é que podemos entender isso? Sim, quem fica doente é porque foi causado por um agente patogênico. Existem causas exógenas e endógenas. Né? As exógenas são aquelas do meio exterior, né? Pode ser uma agressão, pode ser uma lesão. As endógenas são aquelas que vêm de dentro. Também podemos falar daquelas São mais graves. que andamos dos... Ou não há... A gravidade da doença depende... Não há essa particularidade, né? Sim, não, nada mal. Tanto a exógena como a endógena pode ser grave. O que torna grave a doença é o nosso estado imunológico. Às vezes é o nosso puxa-puxa, né? Começar a guiar. Porque às vezes há quem quer guardar a doença em casa. Há quem nesse momento que está a falar connosco já sentiu uma dor de cabeça, só não procurou um profissional de saúde. Sim. E acha que, como às vezes, sobretudo quando às vezes aproxima-se o final de semana, por causa de ter que parar a diversão ou alguma coisa por causa da medicação. Existem sintomas e sinais. Desaconselha-se essa prática de adiar a doença por causa de algum divertimento? Sim, desaconselho. E não só, já dissemos, o profissional não pode ser procurado quando estás doente. Tens que procurar ele para não ficar doente. E principalmente quando já tem uma sintomatologia, ainda há dias, né? É mais complicado. É muito comum, doutor, ver ou ficar a saber de alguém que sentiu uma enxaqueca e depois com água e açúcar passou. Como é que O podemos medicamento para... O açúcar, a princípio, não deveria ser consumido. Está referido ao açúcar branco. Sim. Seria um mascavo. Olha, eu acordei mal disposto, mas fiz aí uma enxaqueca, agora tomei uma água com açúcar e realmente passou. Infelizmente ajudou, mas não é a solução. Isto, por exemplo, podemos comparar com a nicotina. Por exemplo, quem fuma, ele quando fica muito tempo sem fumar, ele começa a sentir uma tosse ligeira. E ele basta fumar, a tosse cessa. Quer dizer que ele está a pensar que está usando o cigarro como cura. Não quer dizer que ele está a autocurar-se, não. A nicotina é analgésica. E depois ficará de forma viciosa, que ele sente cigarro. O mesmo também acontece com quem sente dor de cabeça ou dor na garganta. Basta bater um queimaço e já está. Bater um queimaço, a cabeça está mal. Doenças e bebidas energéticas. E também bebidas energéticas. Não é aconselhável. Não, essas não. Nós devemos consumir aquilo que é natural. Porque a nossa natureza, o nosso corpo não pode ser esforçado. Por exemplo, nós a caminhar, tenho que andar na minha caminhada normal. Se estiver a correr, posso até chegar rápido, mas de forma desconfortável. Eu tenho que andar os meus passos normais. Né? Isso é a mesma coisa estar a exigir algo que não é, ter uma obrigação que não é. É tipo namorar alguém por dinheiro, né? Só que... Sim, porque nada, tudo tem que ser de forma natural, até por namoro, né? Se a parceira não está apaixonado, não lhe corrompe, deixa tudo fluir mesmo. De forma normal. Amanhã vai aparecer alguém mesmo que se calhar ele é que vai te dar dinheiro. E as coisas quando são fluídas naturalmente é bonito. E mesmo o nosso organismo, né? Precisa fluir naturalmente, porque ele não se cansa, ele não envelhece, né? Ele tem o seu funcionamento normal, isso é que nós queremos. Por isso é que é a medicina natural. Ok, doutor. Pronto, vamos falar sobre doenças. Causas gerais das doenças. Sim, sobre causas gerais da doença. Dentre elas, as causas, vamos falar das doenças bacterianas, vamos falar das doenças genéticas, doenças psicológicas, doenças transmitidas sexualmente, as micoses, as vermicoses, as viroses, agentes químicos, né? A falta, né? Ou o excesso de nutrientes, esses também fazem parte. Mas, doutor, normalmente, quando nós somos invadidos por essas bactérias, nós não temos saúde. Porque esses agentes no nosso organismo, aquilo que nós comemos, eles é que comem. Pior. E quando eles urinam, as urinas deles são toxinas. Por isso é que nós estamos a ver pessoas... Viram-se contra nós. Sim, aquela toxina quando vai para os nossos intestinos, a princípio eles primeiro recebem aquilo que nós comemos, que deveria nos alimentar, nos nutrir, né? E, infelizmente eles consomem e depois saem em forma, eles urinam, né? São
são as excreções, né? São os decretos, né? E isso depois acaba por originar prejuízos. Né? Por isso que não podemos conviver com esses agentes. Doutor, já vamos seguir, mas com sua permissão e como naturopauta do povo, gostaria que respondesse algumas perguntas. Nada mais, estamos aqui. Temos aqui a pergunta de uma jovem, também, pronto, não sei se é uma menina, se é um rapaz, porque também não mencionou o gênero. Diz o seguinte: não consigo fazer exercícios físicos intensivos, não consigo, com exercícios físicos com bastante intensidade, não consigo fazer. Outra questão é que também quer engordar. Parece que considera-se um pouco fora do peso, então, muito abaixo do peso. Os exercícios físicos são aconselhados por um profissional. Né? Nós dissemos que tudo por excesso, né? Fazer mal. Ele deve procurar um profissional de saúde, não um profissional, né? Para fazer os exercícios. Né? Ele vai explicar que tipo de exercício quer, né? Para melhor ser aconselhado. Também depende do objetivo de cada atleta, né? Sim, ele depende daquilo que ele pretende. Também tem que saber a genética, porque às vezes também pode ser da genética de famílias com já teve uma doença crônica respiratória, né? O peso em si, a altura. Tudo isso tem a ver. Sim, tem que mudar a alimentação. O profissional poderá aconselhar tudo, ele não pode ser amador. Aqui o doutor naturopauta do povo já respondeu essa pergunta. Temos mais uma, doutor naturopauta do povo. A pergunta é o seguinte: aqui o nosso ouvinte diz que tem problema de expulsar o espermatozoide. Portanto, diz que quando faz sexo atrasa a expulsar. Acho que é o que o doutor tem estado a dizer. Expulsar e ejacular. Ejacular, sim. Mas estou aqui a mencionar, conforme ele escreveu, acho que está com ejaculação retardada. Sim. A ejaculação normal vai de 15 a 40 minutos. Quando acontece aos 10, 5, 12 ou antes da penetração, está em posse. Depois dos 40 minutos. Antes da penetração, doutor, vamos perceber. Sim. A ejaculação normal é dos 15 aos 45. Esse é um estudo feito numa das universidades. Dos 15 aos 40 minutos, sabe? Essa é normal. Agora, é normal porque há conforto entre casais, há uma lubrificação normal, a mulher consegue atingir o orgasmo. Okay. Agora, se for antes, a mulher não consegue atingir o orgasmo. Se for depois, depois haverá secura vaginal, pode provocar lacerações, cria um desconforto também, é anormal. Agora, para os que foram operados com problema de prostatite, pode ejacular por dentro, nós chamamos de ejaculação retrograde. E há muito... Quem ejacula no caso? O homem? Sim, o homem ejacula, a mulher atinge o orgasmo. Sim, não, no caso, quem ejacula por dentro, o homem, em vez de expulsar a ejaculação para a mulher, é só para perceber. Sim, a ejaculação sim é exterior. Sim, mas ela... Não, depois da operação da próstata, o homem já não expulsa, né? Não, já não vem por exterior, mas ele se ejacula. Ele ejacula, mas por dentro. Sim, okay. A parceira não nota, né? Porque às vezes há casais que o marido foi operado por prostatite, se calhar ou não houve uma explicação adequada. Mas não em todos os casos, né? Nem em todos os casos. Então, pode sim. Há casos que podem acontecer isso, sim, há casos especiais. Excepcionais, no caso. Okay, então, o doutor naturopauta do povo também já respondeu essa questão. Para reforçar, nós temos jovens com problemas de excesso de masturbação. E é uma podemos entender isso. Companheiro? Excesso de masturbação? Sim. A masturbação tem benefício em alguns casos, mas os benefícios da masturbação são poucos. Está viúvar, viajou por um período de tempo para manter a fidelidade, se calhar por questões religiosas ainda não casou. Já também condena a masturbação. Porque tem várias teorias em relação à masturbação, mas a religião também condena a masturbação. Sim, condena, mas aquilo é tapar a peneira. Como é que se diz? O sol com a peneira. Exato. A realidade conhece-se, mas não dizem. E os jovens aqui eu posso até, jovens, posso reunir jovens e fazer uma experiência, que eles vêm no meu consultório, eu tenho experiências, Tudo bem, outra coisa é a religião, que é fé,
E outra coisa, o próprio seu organismo que precisa. Imagina, os homens, né, dos 13 a 16 anos, começa a produção da espermatogênese. E ali começa a ejacular. E basta ele tocar os seus órgãos, né, exteriormente, ele consegue sentir prazer. Quanto mais tocar, ele vai descobrir o seu corpo e ele vai dar conta quando ejacular, sente um prazer. E para as mulheres também, né, dos 12 a 15 anos, né, também começa aquele processo. A menarca, que é a primeira menstruação aparece, ela basta tocar os seus órgãos também, consegue sentir prazer. Tudo bem é pecado, né? Mas ele normalmente... em saúde e realidade. Sim, porque ele nesse caso poderá se sentir realizado. Mas eu não estou a motivar a masturbação. Não. Nem isso que eu estou, porque eu até já recebi, infelizmente, um caso de fratura peniana, né? Ele por causa da masturbação. Né? E também existem posições exageradas entre casais, né? Se calhar foi um mau manuseamento, a esposa sentou e fraturou o pênis, não tem como. Infelizmente, fraturou o pênis, né? Eu quero aconselhar, né? Porque antigamente, a Bíblia, né? Logo a quem sente prazer, né? Casa logo, né? Hoje quem casa tem que terminar, se calhar, o superior, tem que ter emprego, tem que depender da família. Quer dizer, é muita regra, né? Imagina, esse processo começa aos 12, 16 anos, né? E ele casa aos 30 anos, né? Então, ele vai procurar uma via, uma alternativa. E essa alternativa poderá trazer prejuízos, né? Há muitos casos que tem mulher, felizmente, mas depois, se ele não praticar a masturbação, ele não consegue autorrealizar. Porque aqui é um casal, né? Um casal é uma, mas é duas, né? E nós não podemos pensar apenas em nós. E até devemos pensar mais nela do que em nós. Porque quando ela não atingir o orgasmo, ela não se sente realizada, né? Aquilo que depois, de manhã, vem varrer a casa, se calhar não consegue varrer. Fica chateada com qualquer coisa. Sim, pode se vir mais o familiar do marido que também quer mandar, se calhar pode dizer, o teu irmão não fez nada, você está aqui, não sei o quê. Depois vamos entender que o não fazer nada às vezes falta de dar dinheiro, afinal são outras coisas. É uma boa realização, né? E uma boa realização acontece quando se atinge o orgasmo. Dito mentira, mas é verdade. Então as mulheres às vezes não ficam trombudas só à toa. É um processo. O companheiro de Carlos, né? Por exemplo, eu convido-lhe, né, para uma refeição. Sim. Então eu vou amputar a refeição, 1 ou 2 colheres, tirou do prato. Não pode. É a mesma coisa. Tá bom. Vai à casa de banho, que não conforme disser. Sim, mas também fica aqui o conselho, porque às vezes há homens que acordam a mulher às 5 para fazer as tarefas de casa, e às 5h10 já terminaram. Esse é o problema. Não, as ereções, o homem saudável é aquele que tem ereções matinais. As ereções matinais são fundamentais. É importante, né? Porque o importante não é praticar, é praticar bem. Então é importante ter ereções matinais. Olha, a atividade sexual, né, ela também fortalece o nosso sistema imunitário. Conforme já disse, se nós fizéssemos tudo bem, bonito, não poderíamos precisar de medicamentos, né? Porque exercícios físicos, a sauna que nós realizamos, né? As sementes que nós consumimos, a atividade sexual, são eles que são reguladores, né? Do nosso metabolismo, né? O próprio processo hormonal depende dessas condições, né? E às vezes, infelizmente, há mulheres mesmo a motivar os homens. O homem se calhar nem está nem por aí, né? Então é triste. Então o homem, ele próprio é que deveria se sentir como homem, né? Porque o homem é homem quando essa parte, né? Está é à noite, doutor, é à noite. Não é importante antes de dormir. Não, cada casal vai ter uma conversa. Já falamos de manhã, né? Mas depois tem aquela rotina de trabalho e tal. Mas olha, a sexualidade começa de manhã. Sim, mas começa já a oferecer uma flor, ou traz aí uma prendazinha, uma mensagem uma motivação para ele. Faz sempre referência a essa questão. É indispensável, companheiro. A sexualidade da mulher começa. Mas quantas vezes o casal saudável deve mesmo? Há quem diz que tem que fazer 2 vezes por dia, há quem diga
que de manhã, antes do pequeno almoço, não estarei a contrariar os horários, né? Mas isso depende, cada casal chega a um acordo. Há quem é todos os dias, há quem é 2 vezes por semana, há quem é 3 vezes. Há quem mesmo às vezes... Depende então da saúde sexual de cada um. Sim, quando houver saúde, aí tudo bem. E atenção, às vezes a questão da ereção deficiente, né, disfunção erétil, às vezes não estamos mais em homem, né? E esse órgão fica ereto. E mulheres também podemos, né? Também há disfunção sexual. Sim, a mulher, se o marido não lhe prometer prenda, se calhar se não lhe ameaçar surra, se não... Bloqueia imediatamente. Não, pode ficar uma semana, um mês. Isso chamamos de frigidez. Então, quando a sua mulher, ela não está nem ali, não ralha ela. Procura conhecê-la. Procura tratamentos médicos, procura aconselhamentos, né? Nós temos que ativar os hormônios dela. Mas às vezes ela só funciona com prenda, com corrupção. Não, mas isso não é bem assim. Muitas das vezes, algumas mulheres foram violentadas, as outras, a educação sexual... Não, mas esse caso é um caso à parte. Não, cada caso é um caso, e nós sabemos com quem estamos a lidar. Mas estamos conversando, não pode... Há outros casos, por exemplo, as mamás, né? As mamás deveriam ser mais abertas, que esse órgão é assim, a sua função é esta. Esse órgão, para além do teu marido, ninguém mais deve manusear. Quer dizer, essas educações devem ser feitas, mas às vezes consideramos como tabu. Tabu é tipo veneno, algo indiscriminado, né? Algo proibido, né? E se ela pôr na sua consciência que isso é proibido, isso é indiscriminado, e amanhã encontra o seu marido também não tiver abertura, então haverá mesmo dificuldade. Doutor, temos mais perguntas, mas nessa, não sei, depende de como o doutor vai perceber, mas é assim que nos mandaram uma mensagem. Aqui a pergunta é: se o meu período menstrual foi na quarta-feira, a outra semana, na quarta-feira, é o começo do meu período fértil? Sim, digo que sim. Normalmente uma menstruação normal é aquela de 3 a 5 dias, né? E o jato varia de 2 mililitros a 80 mililitros. Quer dizer, não pode passar mais, não pode passar menos, né? E também não pode durar menos, nem pode durar mais. Suponhamos que na terça-feira que ela está definida ali, né? A outra terça-feira, né? Então, uma semana, porque acontece no 11º dia, o dia da fertilização é só. Mas por causa do espermatozoide no corpo da mulher durante 2 dias, ela poderá aumentar mais 2 dias, que é 13, e menos 2, que é 9. Razão pela qual, por completo, então é melhor dizer mesmo que a primeira semana após a menstruação ela está livre e na outra é semana. Já é perigoso, já é perigoso. Fazer ali pode ter charada. Sim. Fazer ali já pode ter charada, mas agora se a intenção for para ter charada, então é fácil, né? Sim, mas ela no final poderá ligar para nós ou procurar, né? Procurar o calendário com mais detalhes. E é de louvar, né? Porque, principalmente para primíparos. Mas essa questão do calendário, para muitas situações funciona mesmo, né? Nem para muitas, funciona mesmo. Funciona, mas isso depende do marido. Porque há marido que às vezes estão a lidar o calendário e não quer saber do calendário. Ele depois é que estraga. O protocolo do calendário. É hoje. Ontem foi ontem, hoje é hoje. Não, mas cada um é cada um. Nós já vimos pessoas a romper os cones. Então, se alguém está a romper o calendário, não, mas também aqui o portão da rádio já ficou ultimamente também. Sem fechadura. Sim, também já fechou, mas há quem preferiu mesmo violar, né? Isso, há quem cumpra, quem não. A mulher vai apresentar o calendário, mas ele diz para esse calendário. E a grande tensão, né? Porque cada série, né? Quando a filha ou o filho quer casar, deixa mesmo casar, porque ele sabe das necessidades que ele tem. Porque nós às vezes privamos os nós, filhos, os pais, queremos mandar nossos filhos. Né? Mas devemos opinar. Mas filho, o que estás a pensar está mesmo bom? Explicar as vantagens e as desvantagens. Mas há quem às vezes é mesmo radical. E às vezes há pais que querem escolher também parceiros ou parceiras para os filhos, para as filhas. Também não é assim. Não. Então cada um eu devo fazer as minhas escolhas, sou livre, mas atenção.
devo alertar que essa família X, essa Y, aí onde está a sair, né? Ok. Mas se já o outro já escolheu, nada mal, só temos que apoiar. Doutor, temos aqui mais uma questão. Essa questão da menstruação, o doutor Naturopauta e o Naturopauta do Povo já respondeu. Temos mais uma questão, doutor. A questão deste ouvinte é que há 7 anos atrás teve uma operação, mas durante esses anos nunca sentiu dores na barriga. Mas agora sente dor ao lado esquerdo. Sim. Chama-se colostomia. Sim. Então, e já tomou vários comprimidos que já... Não, esta aqui é uma área de especialidades. Ele tem que procurar o médico que o operou, né, para melhor aconselhar. Porque ele diz que já não vê o que é que vai fazer. Ele pode vir a nós, né, para aconselhar, para vamos avaliar as suas injeções, né? Mas para ele, né, já que tinha uma operação, se O recomendado sim, mesmo é... sim, procura primeiro, né, do médico, né, que o operou ou da especialidade, né, após isso procura nos serviços, sim, Ok, doutor. que são situações já delicadas. Né? Penso que as respostas foram satisfatórias, esperamos que sim, e que os ouvintes não se cansem de mandar mensagens. Doutor, qual é o número que podem mandar mensagem? Sempre que o doutor não estiver aqui no estúdio. 923 39 49 80, 923 39 49 80 ou 957 04 41 60. São, esses números também é número para consulta, né, doutor? Sim, também. Nada mal. Podem marcar as consultas, podem pedir a localização. Então estamos sempre disponíveis. É o compromisso que temos, né? Já estamos agora em Luanda, estamos em Sumbe e cá em Benguela. E 70% das doenças, né? Aquelas doenças que mais causam morte no mundo, são preveníveis. Neste caso já estamos a falar das causas das doenças gerais. Gerais, sim. Já estamos a voltar ao nosso tema. Sim, e de lembrarem que essas doenças são preveníveis. 70% dessas doenças, né? Aquelas que mais causam morte a nível mundial são preveníveis. Estamos a falar das doenças cardíacas, estamos a falar dos cânceres, doenças pulmonares, diabetes, as AVC. Todas elas são preveníveis. E a sua prevenção é através de uma alimentação saudável. Okay. Então, quem tem saúde é aquele Já que falamos tem uma alimentação saudável. Já falamos muitas das vezes aqui que nós somos aquilo que comemos. Sim, e aquilo que o nosso alimento comeu. Okay. Porque se nós suponhamos, né, nós vamos comer algo, né, os animais, por exemplo, né, que nós estamos a ver hoje, muitos deles também alimentam-se de forma industrializada, né? Então, os benefícios que essa carne tem... Galinha rica. A galinha que tem pai e mãe, como se diz, e o frango, gentia, né? sim, Assim, a diferença, mesmo o próprio ovo, a diferença. O ovo industrializado e sim, a galinha gentia é o milho, né? Exato. E agora a outra pode colocar alguns aditivos. Né? Hoje já vemos isso também nos animais de carnes vermelhas, de carnes brancas. Sim, as carnes processadas, né? Os embutidos, embalados, né? Os açúcares refinados, os óleos refinados, as carnes vermelhas, o álcool, os laticínios, né? O cigarro, isso tudo é prejudicial. Isso tudo é que leva à falência do nosso organismo. Né? Nós devemos optar em alimentação natural. Nós temos as sementes, por exemplo, né? Linhaça, abóbora, gergelim. Temos, por exemplo, algumas ervas, né? O tomilho é um desintoxicador 100%, o coentro, o hortelã, a salsa, o alecrim, né? Para além de serem antioxidantes, são os anti-inflamatórios. Né? E são plantas que também podem ser plantadas em casa, não é? Sim, olha, aqui o normal, e para maior confiança, todo mundo teria pelo menos uma horta, porque sabes que não colocaste ali aditivos, né? Não colocaste adubo. Ainda há quem leva essa tradição, para os que têm os quintais, né? Está de parabéns. Também os que têm os quintais, para esse fim, porque agora quem ocupa o quintal com os anexos. Para fazer negócio, para rentabilizar o espaço. Esquece de fazer uma hortazinha para o bem da sua saúde. Olha, quem não cuidar da sua saúde, terá que cuidar da sua doença.
E muitas das vezes, cuidar da sua doença, estarás, né, a oprimir os outros. Porque aquele que deverá trabalhar já não vai trabalhar. Vai ter que ficar O cuidando filho de que ti. deveria estudar não vai estudar. Vai ter que estar a cuidar O de primo ti. que deveria ir aí não vai ali. E é prejuízo, todo mundo estará atento. Mas de um lado Só a você. Sim. Quando podias ter feito ao contrário. Sim, se estivesses a prevenir, estarias mais saudável e todo mundo alegre, contente, a correr. Né? Porque aqui o que se requer, pelo menos seriam aquelas doenças provocadas por acidente ou mesmo por velhice. Né? Está lá acima dos 90, 100 anos, sim, tudo bem. Agora está numa idade, né, dos 40, 50, então já começa a Já ter... tem AVC. 40 anos já tem AVC. Doutor. Sim, houve descuido, apesar 25 anos já está com problema de obesidade. Sim, houve descuido. São os alimentos refinados que nós dissemos, né? O álcool está sempre a anestesiar os seus órgãos, está sempre estressado. 18 anos já está com problema de impotência sexual. Olha, casamentos de milhões. Né? Há casamentos da realizar de milhões, mas depois de uma semana a mulher quer arrumar. Noite de núpcia. A mulher descobriu que o homem, afinal de contas, tem falha de fábrica. Sim. Tudo isso cada caso é um caso. Sim, cada caso é um caso e deve-se procurar ajuda. E entre casais não deve haver segredo. Né? Então, nesse caso, como estamos a falar sobre as causas das doenças gerais, é bom prevenir. É bom prevenir. E temos aquelas doenças que nós tratamos, né? E a maioria das doenças que aparecem são preveníveis. Né? E essas doenças de casais também pode-se fazer um rastreamento precoce. E se transportares uma doença crônica, não podes esconder. Né? Resta o casar por causa do amor, se vai aceitar a tua condição ou não. Okay. Agora, quando tudo se descobre já ali por dentro, é complicado, né? Porque existe casais que alguém é portador de células falciformes. Okay. Isso depois dá uma negatividade a nível dos filhos, né? Mas se houver uma condição em que é aceite, tudo bem, mas quando é esconder já é complicado. Por isso, os serviços de saúde devem estar próximos da população. Né? E esses serviços é mesmo para servir a população. Né? Esses serviços não devem estar lá distantes, visto lá no Novo, né? O doutor Oscar Oliveira bem distante. Ou como o companheiro Dinho Carlos, né? Se ninguém é entrevistado, ninguém vem para aqui, quase não terás trabalho. Então, eu não estou a dizer que todos devem vir ao doutor Oscar, mas a saúde é importante. Né? Você quando está doente bem mesmo já vem sozinho. Né? Bom, se acontecer, também não estou a dizer que aqueles que vêm já assim na maca ou no coisa, né? Que no carrinho de roda não podem vir, não é isso que eu estou a dizer. Mas também é bom vir mesmo sozinho, né? Saudável, para fazer a prevenção. Com mão no bolso, lá os portugueses a saírem bem, a explicar o seu problema, doutor Oscar. Vem a falar e sai a falar. Agora, quando já os outros, os terceiros é que explicam, você a boca aí já não dá para abrir, só saliva que está quieto. Ou então, só depois disso é que o doutor vai lhe orientar a fazer exercícios físicos. Quando já chegamos nesses termos de que você vai fazer aquilo que o doutor é que orientou, aí é porque já está mal. Não é complicado. Tem que ir no médico sozinho, andando, conversando. Isso é o mais saudável. Mesmo a própria recuperação é rápida. E ninguém poderá notar que esse companheiro esteve possivelmente doente. Sim, tem esse problema. Também não espera mais a mulher notar que tu tens esse problema. E mulher também não espera mais notar que o homem, teu marido vai dizer que você tem esse problema. Então, isso aqui é um exercício que cada um deve considerar. E atenção, nós abrimos uma campanha, né, na prevenção das doenças ginecológicas e doenças urológicas. A campanha começou sim, agora já. Sim, começamos este ano. Né? Nós vimos que para os homens, né, há muitos problemas, né, ligados mesmo à infertilidade. Né? Há sempre problemas ligados aos testículos, né? A próstata, né? A inflamação da uretra, né? E algumas questões vão lá para infecções urinárias, né? Que é a própria bexiga, os rins. Né? Então nós estamos a fazer uma campanha, uma prevenção para essas doenças. E para as mulheres também, doenças ginecológicas. Há muito problema ligado a miomas, a quistos, a infertilidade também, a frigidez.
a inflamação pélvica, né? Menstruações irregulares, né? Menstruação com dores, corrupções das colônias menstruais. Então, abrimos essa campanha. O nosso desejo é que até o próximo ano, ou no final do ano, que todas as mulheres sejam saudáveis, que esses órgãos estejam saudáveis e que as mulheres estejam saudáveis. Então, zero doenças para as doenças ligadas aos homens e as mulheres. Está aqui a recomendação, mais uma oportunidade para você sair a vencer e a vencer a doença. Doutor, nós vamos agradecer a sua presença. Estamos mesmo em cima da hora, já no limite. Vamos esperar que o próximo sábado, se Deus quiser e deixar, a gente esteja aqui juntos. Tivemos a conversa com o naturopauta, Dr. Oscar Chacama, que agora até é o naturopauta do povo e, no entanto, já sabe que se consultar o Centro Emanuel, localizado aqui em Benguela, no Kwanza Sul e em Luanda, os números que o Dr. Oscar já aqui havia deixado, vai ter provavelmente a confiança dos teus familiares e também a sua saúde resolvida. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Obrigado nós e agradecemos àqueles que seguiram a nossa viagem. Muito obrigado.